Sim, mas vocês me perguntaram do Sobre viés os escritora. livros. Gente, mulher fala, né? Eu falo, vou me atropelando. Olha, aqui tem o seguinte. Aqui diz que a senhora já escreveu 3 livros. Equipe Verdade. Eficaz, De Volta ao Primeiro Amor. E esse que é o mais recente, que é muito bom. Todos são muito bons. Esse particularmente é muito bom. Andando com Deus nos montes e nos vales. Pois é. Nem eu sabia que eu poderia ser escritora. Já quero dizer que meus livros sou eu que escrevo mesmo, tá, gente? Porque eu sei que hoje em dia tem aí até aplicativo, né? Isso. Quero nem aprender isso, que eu tenho medo dessas coisas. Medo assim, né? Porque eu gosto de escrever. Na verdade, o meu primeiro livro, Equipe Eficaz, que ele foi escrito, acho que em 2013, 14, eu passei por uma experiência na minha área da saúde que me abalou muito. Eu tive um episódio de apendicite sulfurado e eu fiquei internada, fiquei hospitalizada. Eu passei, assim, por um grande livramento de morte. E 2014, 2010, 2011, 2012, eu também estava passando umas experiências bem difíceis, enquanto líder de mulheres, né? E quando eu me vi ali naquele leito do hospital, eu estava repensando, passei 15 dias ali e eu fiquei repensando muitas coisas de várias áreas da minha vida. E eu estava muito desanimada, muito triste, muito, né? Porque liderança não é fácil, né? Tem desafios, alegrias e conquistas. Mas, resumindo, meu esposo chegou para mim e me deu meu primeiro notebook, bem pequenininho assim, no hospital. Ele disse, está aqui. Quando você sair daqui, você vai começar a escrever. Quero agradecer pelo meu marido, que, inclusive, né, se hoje eu sou líder, é devido à influência dele. A influência dele foi muito forte para que eu liderasse, né? Acreditando e me desenvolvendo, né? Também como esposa, como líder. E aí ele disse, você vai escrever. E eu já tinha alguns rascunhos. Eu sempre gostei muito de papel, de caderno, né? Por isso que eu gosto muito do livro assim, físico. E aí, gente, eu disse, eu vou transformar todas essas minhas experiências boas e dolorosas em um livro. Então, nasce Equipe Eficaz, Como Levantar e Treinar. Um livro que eu falo sobre liderança cristã, basicamente à luz da Bíblia mesmo, Antigo Testamento e Novo Testamento. Foi o primeiro livro. Depois vem o segundo livro, De Volta ao Primeiro Amor. Só que, esse livro Liderança Eficaz, Equipe Eficaz, Como Liderar e Treinar, eu me surpreendi que ele foi um livro que virou seminário, virou treinamento. Eu viajei para o Espírito Santo, viajei para o Pará, viajei para Fortaleza, São Paulo, para ministrar Equipe Eficaz muito antes da pandemia. E é um livro que eu digo que é o meu primogênito, é um dos meus preferidos. Vou, inclusive, fazer uma nova edição dele, certo? E aí veio o segundo livro, De Volta ao Primeiro Amor, que, na verdade, ele foi escrito depois desse aqui. Esse terceiro livro, ele foi escrito em 2014, lançado em 2021. Eu escrevi, deixei todo no computador. Nossa. Eu passei uns 4, 5 anos. Eu não sabia desse detalhe. Depois que eu fui perceber, o terceiro livro foi escrito primeiro que o segundo. O segundo, De Volta ao Primeiro Amor, foi uma conferência de mulheres em 2016 para 2017. E ali as meninas, minhas lideradas, disseram, poxa, você tem que transformar isso num livro, De Volta ao Primeiro Amor. Que eu falo ali com Luiz em Apocalipse 2, a igreja, né, que estava morna, e Deus diz, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, vê onde caíste, te arrepende, volta às primeiras obras, volta ao primeiro amor. Então, o livro De Volta ao Primeiro Amor, ele tem um viés de eu olhar para mim mesmo, para o meu pilar espiritual, minha vida de devoção a Deus, né? Por que esse amor se esfriou? E eu falo do que rouba esse primeiro amor, eu falo do que é o amor realmente. Eu falo como voltar a esse primeiro amor. É um livro muito lindo. É como se fosse um romance com Deus, né? É quando você está naquela frieza, quando você não sabe como aquecer aquele relacionamento com Deus. E esse livro aqui foi um dos mais difíceis de eu escrever, Andando com Deus nos Montes e Vales. Por isso ele ficou desde 2014 para sair do computador, para só ser lançado em 2021. 2021 nós estávamos vivendo a pandemia ainda. E eu entendi que era o momento de muitas pessoas estarem passando em vales. E aí eu decidi tirar aquele livro que tinha tantos momentos da minha vida
difíceis, experiências de montes e vales, momentos bons e difíceis. Eu falei, esse ano da pandemia, vai que eu morra. Tem tanta gente morrendo, eu não vou deixar de lançar esse livro. E em maio de 2021, no mês do meu aniversário, eu lancei Andando com Deus nos Montes e Vales. Mas ele foi escrito antes De Volta ao Primeiro Amor. E esse livro, além de uma arte belíssima, o acabamento dele, a arte, o projeto gráfico dele é muito interessante, mas principalmente os ensinamentos. Eu destaquei algumas partes aqui, o livro está todo grifado aqui, das partes que eu mais gostei, mas a senhora primeiro fala sobre o que são montes, o que são vales, dá exemplos bíblicos de montes e os seus significados, o momento, o contexto, a realidade espiritual. Dá exemplos também bíblicos de vales. Sim. E de como a vida de todos nós ela está sujeita a montes e vales. Nós não conseguimos viver só em montes, em lugares de destaque. Nós também não precisamos viver só em vales, em momentos de dificuldades e tristezas. Como é isso? Para quem está nos ouvindo, que porventura possa estar passando por um vale da vida. Verdade. Qual é a mensagem que a senhora gostaria de deixar para essa pessoa? Então, esse livro ele foi escrito em algumas geografias, digamos assim. Meu quarto, na igreja, quando eu estava na minha sala. Grande parte dele foi escrita nas minhas peregrinações em Israel. Inclusive, cada monte que eu subia em Israel, Monte Carmelo, Monte das Oliveiras, muitos montes ali, né, do cenário bíblico, eu ia tendo ensinamentos que eu coloquei nesse livro. Então, assim como existem geografias físicas, existem geografias espirituais. Né? Tudo no mundo físico está muito relacionado ao mundo espiritual e vice-versa. Então, no nosso mundo físico, na geografia da Terra, nós temos vales e montes. E na nossa vida, enquanto pessoas espirituais, nós também vamos ter que saber transitar nessa geografia espiritual. O livro aborda uma geografia espiritual, apesar que grande parte do livro também eu vou falar da geografia física, né, que são lugares geográficos ali na terra de Israel. Mas quando nós andamos com Deus, na nossa caminhada espiritual, porque a vida com Deus é uma caminhada. A vida com Deus é uma jornada. Tem uma frase no livro que eu digo, que andar com Deus, está bem aqui, é a frase bem do início. O andar com Deus é como passos, né? Eu quero encontrar aqui a frase bem direitinha. Andar com Deus é um passo a passo, é isso? Isso. Onde é que está, meu filho? Nem eu sei. O menino está melhor do que eu. É um passo a passo em nossa peregrinação marcado por risos e lágrimas. Então, montes e vales são geografias espirituais. Quando você está no monte, está no topo, você tem risos. Você tem alegria. Você está no monte, é um lugar de contemplação, daquela vista belíssima. Quando você está no vale, muitas vezes ali você só tem lágrimas. Quando você está no vale, no estreito, a sua perspectiva é só daqui. Você não está nos lugares altos. E às vezes os vales são estreitos, são difíceis. Então, caminhar com Deus é saber transitar nessas duas geografias. Vales e montes. Vales e montes. Só que nessa jornada de andar com Deus, o que eu falo muito aqui no livro? É que nós não podemos retroceder. Em Hebreus 10, 38 diz que o justo vive pela fé. E se ele retrocede, Deus não tem prazer nele. Então é uma caminhada que a gente não pode retroceder. Você pode dar pausas, descansar, como numa caminhada, mas você não pode retroceder. E é um andar pela fé.